Em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8, temos o relato de um homem possesso por uma legião de demônios. A história da legião seria difícil de acreditar se não tivéssemos o registro bíblico e uma testemunha-chave, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. É um grave aviso do que pode acontecer quando tratamos o pecado como uma coisa leve. O poder do pecado deve ser realmente temido. O caminho para o qual o pecado nos leva é explicado em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago diz de uma maneira muito clara, Tiago é a palavra de Deus. Tiago foi quem Deus usou para registrar o que estava nos pensamentos de Deus. E o que Deus diz em verdade: todo homem, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seus desejos profundos. Então, tendo a concupiscência concebida, ou concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isto foi o que temos em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A Bíblia não apenas nos lembra que somos todos pecadores, Romanos capítulo 3, versículo 23, e que morrer em nossos pecados nos afastará do céu, João capítulo 8, versículo 24, mas também nos adverte que viver sem levar em conta nossos pecados nos levará a consequências na vida que serão como as garras de uma armadilha da qual muitas vezes não há escapatória. A história da legião de demônios em um homem é um aviso de que uma vida de pecado terminará em desastre se não for resgatada pelo próprio Senhor. Jesus e os discípulos navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu citei Lucas capítulo 8, versículos 26 e 27. Esse se chama legião. Por que legião? Sua vida de permitir que o pecado não fosse controlado o levou a ser habitado por muitos demônios. O pecado descuidado muitas vezes tem um efeito multiplicador que toma conta da sua vida. Isso acaba definindo quem você é. Pense em quantas vidas foram destruídas pelas garras da bebida, drogas, imoralidade, amargura e ganância. Quando percebemos aonde o pecado nos levou, muitas vezes já é tarde demais. Legião encontra o Senhor na beira da praia. Sua vida está totalmente fora de seu controle agora. Ele fará uma última tentativa de ser libertado do pecado. Quando era menino, deve ter sonhado com o que achava que seria sua vida. Ele permitiu que o pecado dominasse, pensando que poderia controlá-lo. O pecado lentamente nos atrai. Pensamos que estamos no controle, e então acordamos um dia e percebemos que o pecado está nos controlando. É triste dizer, ninguém mais poderia ajudá-lo. Ele não pode ser contido. Nós o encontramos além de toda a intervenção humana. Lemos que ele era um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Marcos capítulo 5, versículos 2 e 5. Será que esta não é a vida de muitas pessoas?
Ninguém o pode controlar, ninguém o pode reformar. Essas pessoas estão fora do controle das pessoas e delas mesmas. Veja os extremos que falharam. Ele foi acorrentado, banido para os limites da cidade, vagando nas tumbas. Finalmente, quando o Senhor Jesus o libertou das garras dos demônios, ele viu em primeira mão qual teria sido seu fim final se não fosse o Senhor intervir em sua salvação. Diz: toda a manada de porcos precipitou-se por um despenhadeiro no mar e pereceu nas águas. Ou seja, esses porcos foram possuídos pelos demônios. Ele não estava longe da morte e da eternidade. A única coisa que poderia ajudá-lo era um poder libertador que ele não possuía e nem seus conhecidos. A única pessoa com poder para libertá-lo era o Senhor Jesus. Quão maravilhado a cidade ficou quando eles saíram e encontraram sentado aos pés de Jesus em seu perfeito juízo. O mesmo vale hoje para você que me ouve e está sendo dominado pelo pecado e não tem como vencê-lo. Não importa quão pequena ou grande seja a influência que o pecado tenha em sua vida, somente o Senhor Jesus pode prover a libertação e salvação para você. A morte do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados é a libertação do nosso pecado e a purificação dos nossos pecados. Todo e qualquer um deles. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Que alívio para o pecador entender a verdade que está também em 1 João capítulo 4, versículo 14. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Ele já é o seu Salvador pessoal. Você lembra quando o recebeu pela fé como seu Salvador? Você é um pecador perdido e ele lhe salvou. A obra da salvação é tão gloriosa que inclui todo o empreendimento remidor de Deus para livrar os homens do seu estado pecaminoso e culpado e apresentá-los finalmente irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Leia Judas. Judas só tem um capítulo, o versículo 24. Desde o novo nascimento e o recebimento do Espírito Santo, o salvo não tem nenhum incentivo para pecar, no entanto, ele ainda pode pecar. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos traz à memória que a nossa comunhão com Deus, o Pai, é mantida pelo sangue purificador do Senhor Jesus Cristo e pela confissão e abandono do pecado. Temos um advogado com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Por isso, a pessoa salva tem mais razão para almejar ardentemente pelo arrebatamento da igreja para o céu, pois será o tempo quando ele terá terminado para sempre com o pecado em todas as suas formas. Toda pessoa salva naquele dia bendito, serão trazidos ao completo conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, um corpo de glória. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. O Senhor Jesus aparecerá a segunda vez, não mais para tratar de um sacrifício para salvar os pecadores, mas ele aparecerá aos que o esperam para a salvação deste mundo, para ser arrebatados deste mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Por enquanto toda a criação geme, esperando ser libertada da escravidão da corrupção causada pelo pecado. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, os salvos, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Romanos capítulo 8, do versículo 20 ao 24. Então se ouvirá uma grande voz de uma grande multidão,
trovejando em todo o universo e dizendo aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Para você que me ouve e não é salvo, eu não perguntei e não estou dizendo você que é batizado, crismado, você que faz sua confissão perante o padre, pastor, missionário, que você se converteu, quando o pastor disse que você se converteu, se você é batizado, dá o dízimo, você jejua e contribui na igreja, você é pastor, padre, missionário, não estou dizendo isto. Para você que não é salvo, ou seja, você nunca teve uma experiência de salvação. Salvação acontece no momento. Salvação não é um processo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, Deus dá a salvação de graça, porque teve um custo, mas o custo foi pago pelo seu Filho. Nós não podíamos pagar, afinal, tudo o que Deus faz é muito caro. Nós não podemos contribuir. Por exemplo, o sol. Nenhuma pessoa em sã juízo vai sair pela manhã com um sol esplêndido, com uma lanterna ou uma vela, ou muitas velas ou várias lanternas para ajudar aquele dia, ou no dia, para clarear o seu caminho. Ninguém ajuda a Deus nas coisas de Deus, no que Ele faz. Se não ajudamos nas coisas materiais, como vamos ajudar nas coisas espirituais? É muita ignorância das pessoas que pensam que acendendo uma vela, jejuando, se batizando, tomando a Santa Ceia, como dizem, ou a mão do pastor sobre a sua cabeça, ou o confessionário do padre, isto pode ajudá-lo na salvação? Ou missa do corpo presente, corpo ausente, de sétimo dia, de um ano, isto pode mudar o destino de uma alma na eternidade? Não. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, aqueles que dizem que Pedro tem a chave do céu, que não é verdade, ele disse quando estava vivo aqui na terra, que em nenhum outro há salvação, fora de Cristo não há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você está tentando ajudar Deus na sua salvação, esqueça. Você nunca foi salvo e você precisa receber a salvação que vem de Deus. Não sabe como? Primeiro passo. Você já ficou convencido que você é um pecador perdido e que merece ir para o inferno? Se você não chegou a essa conclusão, é por isso que você acha que pode contribuir na salvação. Porque você não compreendeu que está totalmente arruinado, que não há nada bom em você que possa ajudar na salvação. Não, você é este pecador porque a Bíblia diz, não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Estando nesta condição, convencido de pecador perdido e que vai para o inferno, sem dúvida você vai se agarrar pela fé naquilo que Deus oferece como salvação gratuita, a obra de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus quer lhe salvar, Deus não quer que você faça mudança em sua vida para lhe salvar. Deus pede que você se arrependa dos seus pecados, pois a sua vida está totalmente estragada até hoje. Mas pode mudar, pode ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se você não fizer isto, você já estará perdido, porque você já está condenado. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino
há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?